Saudações, terceiro dia da lua minguante, caminhada e somafilia. Para você entender o passo a passo de cada dia, é importante você ver os outros vídeos, mas imagino que você já tenha visto. Então a gente pode se focar no dia de hoje da lua minguante, entender que tipo de caminhada é essa, entender também o que é essa palavra nova, somafilia. As representações ali já dão uma dica, mas vamos entender melhor. Bom, estamos no dia 15 de outubro e o 15 de outubro é o primeiro, dia 13 foi o primeiro dia da lua minguante, 14 foi o segundo dia da lua minguante, hoje é o terceiro dia da lua minguante. É para isso que a gente consulta o calendário lunar. Como a gente já viu nos vídeos anteriores, a lua não vai dar mensagens para nós sobre a nossa estrutura, sobre o nosso corpo, sobre a vida animal, não tem nada disso. Mas há esse recurso nesse método de associá-lo às fases da lua para que ele vire uma espécie de um jogo. Se fosse somente a lista de atividades para fazer, da primeira à 56ª, se fosse somente essa lista, ia ficar entediante. Muitas pessoas deixam de fazer diários porque fica repetitivo, fica maçante. Com esse jogo de acompanhar através das luas, fica lúdico. Se te incomoda, siga somente a sequência, do primeiro ao último. Se não te incomoda, é uma oportunidade de você ver como as luas refletem no seu dia e se refletem. Elas podem não refletir nada e podem refletir. Você só vai saber se você fizer anotações. É difícil saber a influência de ciclos sutis e pequenos quando a gente não faz anotações. Aí não tem como a gente comparar, mas a gente fazendo, temos como comparar. Pois bem, decidimos nessa lua minguante refletir sobre elementos estruturais, materiais, elementos básicos da vida, porque vamos subir uma escada. Começamos pelos mais simples. Refletimos sobre os mais básicos e mais simples primeiro, para um dia a gente poder chegar lá no topo, tratando de questões sublimes, tratando de questões sensíveis, questões que dependem de várias outras coisas anteriores para elas poderem se concretizar. Um músico, para ele tocar uma música muito bem, ele precisa ter se alimentado bem, ele precisa ter dormido bem. Tem músico que faz isso, toca bem sem dormir bem, sem se alimentar bem? Tem, é verdade, tem. Mas se ele cuidar de todos os elementos mais básicos e necessários para a vida, supostamente para desempenhar ações mais requintadas, ele vai estar mais preparado. Essa é uma das ideias centrais do Melhagra. Começar por uma estrutura para você chegar a itens mais elevados, mais requintados. Mas prestemos atenção em como realizar essas atividades. O objetivo aqui não é se tornar um atleta. A história da caminhada aqui não é isso. Inclusive, como mostra nesse documentário aqui da Netflix, Viver até os 100 anos, Zonas Azuis, que eu super recomendo que vocês assistam. Inclusive, quando eu for oferecer o Melhagra como uma formação, como uma espécie de curso, eu vou recomendar alguns conteúdos para serem assistidos, para serem estudados. Um deles é esse documentário, que se eu não me engano são 3 episódios, no máximo 4. E ele mostra que as pessoas chegam até os 100 anos ou mais, fazendo caminhada no dia a dia. Um dos segredos que ele identificou, nas zonas azuis que ele pesquisou, é que o tratamento com o corpo, com a parte física, das pessoas mais longevas não são de pessoas que vão para a academia, mas são de pessoas que fazem exercício físico para cuidar do dia a dia.
É desse jeito que é essa caminhada aqui, que ela pode ser, tá bom? E somafilia é um neologismo deste método que significa você observar seu corpo, não somente uma vaidade de academia, não somente parecer que está bem, mas cuidar dos vários aspectos que fazem o seu corpo ficar bem. Imagina que o seu corpo é uma máquina. Somafilia é você olhar para o seu corpo como se você fosse o mecânico de uma máquina. O que você faz para ele funcionar melhor? Essa é a ideia do somafilia. E eu perguntei, eu fiz algo que eu sugeri para vocês fazerem, de consultar a inteligência artificial, e eu consultei a inteligência artificial sobre a questão da caminhada, que é o item específico do terceiro dia da lua minguante. Observem que na maioria das vezes esses dois itens, um é mais teórico e o outro é mais prático. Nem sempre, mas quase sempre esses dois itens sugeridos aqui no método é a complementação que a gente precisa do teórico e do prático. Tem algumas exceções. E aqui, no caso, acontece isso. Caminhada é algo prático que você pode fazer, somafilia é uma coisa mais teórica, é você pensar sobre o seu corpo, como você está cuidando do seu corpo, etc. Mas eu fiz a seguinte pergunta para uma inteligência artificial que eu uso. Compare dois grupos que têm as mesmas características físicas e sociais. Compare dois grupos. Um grupo faz caminhada 30 minutos por dia e o outro não faz. Então, pessoas magras, pessoas gordas, pessoas novas, pessoas velhas, tudo igualzinho, como se fossem gêmeos. Aí você compara um grupo fazendo caminhada e um grupo não fazendo caminhada. Quais as diferenças que observaremos? Aí eis a resposta. O grupo ativo apresentará melhor condicionamento cardiovascular, controle de peso mais eficaz, níveis de energia elevados e menor risco de desenvolver doenças crônicas como diabetes tipo 2 e hipertensão. Psicologicamente, esses indivíduos tenderão a exibir menor incidência de ansiedade e depressão, além de melhor qualidade do sono e função cognitiva. Já o grupo sedentário estará mais suscetível ao declínio gradual da aptidão física, acúmulo de gordura visceral, perda de massa muscular e maior vulnerabilidade a transtornos de humor, comprovando que mesmo uma atividade moderada, porém consistente, opera como um divisor de águas no bem-estar integral. Eu não precisaria de mais argumentos para querer caminhar. Bom, e voltando ao entendimento geral do método, já destaquei suficientemente que na lua minguante pensamos no começo de uma jornada de um cuidado para chegarmos a coisas requintadas. É possível você ser uma pessoa espiritualizada e ter a sua casa completamente bagunçada? É possível. Mas para você chegar nessa coisa mais requintada, mais sublime, mais sutil, se você cuidar dos elementos mais básicos e fundamentais, irão aumentar as chances de você desempenhar bem essa função sublime. Isso que eu estou falando para vocês fundamenta o que eu acredito ser o Meliagra, esse método que você consegue melhorar a partir de um trabalho sistemático e estratégico, fazendo anotações do que funciona para você em determinados contextos, em determinadas datas, em determinados desafios da vida. Então entendam que nós estamos tratando nessa primeira semana do que é mais básico e estrutural possível para um dia chegarmos a níveis elevados e sublimes. O método está disponível na descrição do vídeo introdutório do Meliagra e ele é composto por uma introdução, uma metodologia, aí temos a listagem de cada um dos dias que você vai se concentrar em algumas ações e reflexões. Aí tem uma sequência e essa sequência obedece o ciclo lunar, está aqui essa lista. Estamos focados no período dos cuidados fundamentais que coincide com a lua minguante.
foco nos cuidados básicos relacionados à matéria ou à estrutura da vida cotidiana. Eis aqui a listagem que prestamos atenção durante esse período da Lua, tá? O primeiro dia é uma reflexão e uma prática sobre o sono. Digamos que ao longo do mês você dorme mal todos os dias. No dia do sono seria um dia para você refletir como você faz para dormir bem, pelo menos naquele dia. Não é para você fazer isso só nesse dia, mas se você só parou para pensar nele no dia do sono, pelo menos no dia do sono, cuide do sono para ver se isso melhora o seu bem-estar. Mesma coisa com alimentação e culinária. Alimentação, a gente se alimenta quase todos os dias, a maioria das pessoas. Culinária, algumas pessoas fazem, outras não fazem. Façam então anotações de como está isso. Preste atenção nesse dia mais do que nos outros. Nos outros é importante prestar, mas nesse dia preste um pouquinho mais de atenção. No terceiro dia, que é o presente dia de hoje, coincide neste ano 2025 em outubro, no dia 15 de outubro, estamos no terceiro dia da lua minguante, em outubro, certo? Prestemos atenção na caminhada e nos cuidados com o corpo. Nos outros dias, prestemos atenção nos outros itens. O próximo item que nós vamos prestar atenção é a influência do sol e da água na nossa vida. Hidropraxia, heliopraxia. São palavras novas no método. E assim por diante. Não vou ser exaustivo, a gente vai cada dia tratar de um assunto. E um exemplo de como poderia ficar um diário escrito hoje, certo? Não, aqui eu coloquei o dia errado. Então, 15 de 10 de 2025, lua minguante, terceiro dia, caminhada e somafilia. Você pode fazer uma pesquisa sobre isso, você pode simplesmente escrever, relatar como tá, ó. No meu caso, eu estou pedalando, então eu entendo que isso substitui a caminhada. Ó, pedalo diariamente, pelo menos 10 km. Não foi sempre assim, está coincidindo ser assim agora. Somafilia é mais mecânico do que estético, mas senti vontade de aprimorar o estético também. Perguntemos para as pessoas, vocês cuidam do corpo? Sim, cuido, vou na academia, sou super vaidoso. O somafilia não é sobre isso. Por isso que eu não coloquei corpo. É você fazer o seu corpo funcionar bem, certo? E aí, o caso estético para algumas pessoas é mais forte. Para mim era menos forte, mas agora estou um pouco mais preocupado com isso. O item 2 do método sugere que façamos um desenho. Aqui quase não dá para entender, mas é o desenho de uma piscina que eu fiz. O terceiro item é para fazer anotações sobre insights e projetos que estejam acontecendo. O quarto item é para fazer o gráfico de pizza, pontuar em cada um dos itens da lua minguante, aquela lista que eu já mostrei. Dúvidas, entre em contato comigo. E aí o item 5 é para falar o que melhorar e o que agradecer. Pode ser feito junto, igual estou mostrando, pode ser feito separado. Isso vai depender do gosto da pessoa que está colocando o método em prática. Se ela quer colocar esse gráfico separado do item de melhorar, agradecer, isso não vai fazer diferença. O que importa é o conteúdo, não o formato. Pois bem, meus caros, concluímos o terceiro dia. O que nos aguarda para o próximo é hidropraxia e heliopraxia, a influência de como utilizamos a água e o contato com o sol para o nosso bem-estar. Até agora, até esse momento é isso. Muito obrigado pela atenção e nos vemos em breve. Até mais.